Estamos de regresso, ainda não vamos pegar no clássico, vamos ainda dar uma voltinha ali para o Alvalade. E eu queria perguntar ao Litos o que é que se passa, como é que o Sporting sai desta crise e como é que deve ser interpretada a frase do Ruben Amorim depois da derrota em Barcelos frente ao Gil Vicente, de que a culpa não vai morrer solteira. Houve várias interpretações, houve pessoas que entenderam uma coisa, outras que entenderam outra. Em tua opinião, o que é que o Ruben Amorim quis dizer exatamente com essa frase? Mas não sei, também tenho uma opinião, que se calhar é contrária a outros, se calhar da mesma opinião de outros. Eu acho que teve a ver um bocadinho com aquilo que era a sua responsabilidade. Em princípio, estava a falar para ele próprio ou para os jogadores? Iria assumir essa responsabilidade depois na análise da época, daquilo que foram objetivos conquistados ou não. Acho que é sempre nessa altura. Eu sou dessa opinião. Eu vi análises e vi jornais a dizerem Ruben Amorim puxa as orelhas aos jogadores, Ruben Amorim vai cair em cima dos jogadores, a culpa não vai morrer solteira. E vi outras análises a dizer que o Ruben Amorim, quando disse aquilo, estava a referir-se a ele próprio, dizer que ia assumir responsabilidades. Zé, compreendendo aquilo que algumas das vezes tem sido o Sérgio Conceição a acusar os jogadores, na minha opinião não deveria fazer, já o disse isso mais de uma vez, deve o fazer dentro do balneário. O Ruben Amorim tem uma postura diferente, assume ele sempre a responsabilidade. Naturalmente que no balneário também vai para cima deles, com certeza, porque tem que ir. Depois daquilo que aconteceu, e eu acho que é necessário separar um bocadinho as águas daquilo que foi o jogo com o Varzim, aquilo que foram os jogos da Liga dos Campeões frente ao Marselha, por aquilo que foram as incidências do jogo também, e aquilo que foram algumas prestações menos conseguidas do Sporting. 45 minutos com Chaves, talvez aqueles segundos 45 minutos com Santa Clara, e aí leva um bocadinho a esta inconstância da equipa. Eu ontem falava um bocadinho daquilo que tem sido, desta época, as constantes lesões, que têm afastado os jogadores importantes da equipa. O Ruben Amorim, não sei, nunca fiz essa análise, não sei se teve 2 ou 3 jogos consecutivos com 11 mais forte, acho que nunca teve essa possibilidade. Naturalmente que nesta altura também, por aquilo que é o conhecimento desta equipa e a obrigação... As defesas, as lesões, curiosamente, têm sido essencialmente na defesa. Tem sido o Pope, tem sido o Coates, tem sido o Saint Just. E isso tem originado aquilo que os golos sofridos, que normalmente não sofria, aquilo que era Mas a equipa é muito macia. Esta equipa é muito macia comparada com a equipa que ganhou o campeonato. Esta equipa, no todo, não é só a defesa, esta equipa é toda muito maciazinha a defender, são todos muito fofinhos. Mas, Zé, tu quando tens... É evidente que nós normalmente gostamos sempre de elogiar aqueles que estão, aqueles que saíram, mas temos que reconhecer que aqueles jogadores que saíram, João Palhinha e Mateus Nunes, davam uma agressividade forte à zona do meio campo. Principalmente o João Palhinha, percebia já o Coates e aquilo que era a sua linha defensiva, quando chegavam para o Coates já iam aos trambolhões. Gostávamos de dizer que era coisa. Era como a lâmina, tinha 2 lâminas, uma puxava o pelo, outra cortava. Isso acontecia muito no meu tempo com o Douglas e o Oceano, que só me podia, pelo menos dar um cheirinho, que depois nós aqui... Eles já vêm a abanar quando chegam cá. Normalmente eu não tinha essa capacidade também de muito recuperar a bola. Mas aquilo que se notava no Sporting, não só em relação a esses 2 jogadores do meio campo, que tinham essa agressividade nos duelos, mas também era aquilo que era o trabalho defensivo por parte dos avançados. Nós estamos hoje a lidar com jogadores, Trincão, Marcos Edwards, que não têm muito esta apetência deste trabalho defensivo. E nós sabíamos que Pedro Gonçalves, na altura Tiago Tomás, o próprio Paulinho, o próprio Giovane Cabral, naquela fase, a equipa defendia toda. Eu tive o cuidado de dizer que esta equipa defende mal, não é a defesa que defende mal. E depois, José, a defesa tem o problema das lesões, mas esta equipa, comparada com a outra, esta equipa defende francamente mal. Porque não é agressiva. E não é tão compacta. E parece-me que, às vezes, não é tão solidária. Pois, mas depois já vem o tal problema sempre dos resultados, que nós sabemos que quando os resultados não são os melhores, normalmente começa a haver um afastamento de um ou de outro, começa a haver desconfiança dentro do balneário dos colegas para os outros, o que não é benéfico. Eu não sei se isto está a acontecer com o Sporting. Sei é que este Sporting hoje também é o Sporting que foi campeão há 2 épocas atrás, foi vice-campeão a época passada, voltou a fazer uma época agradável e tem hoje uma necessidade de jogar um futebol mais ofensivo, de assumir mais os jogos. E os adversários também lhe dão muitas vezes esse engodo. E depois aparece a tal equipa que não é tão agressiva na recuperação da bola, porque parece uma equipa mais partida.
nós percebemos que depois que os resultados menos conseguidos e esta constante troca dos jogadores da linha defensiva leva a que haja algum receio nesta subida da linha defensiva. Aquilo que nós reconhecemos hoje do futebol do Benfica, estar uma equipa segura e que sobe mais essa linha defensiva, joga mais no meio campo defensivo adversário e tem capacidade para depois haver essa recuperação sempre que o adversário sai em transição. Às vezes tem alguns problemas, porque é normal, porque as equipas também têm jogadores extremamente rápidos. O Sporting não está a conseguir fazer isto, porque está com algum receio. Há essa falta, que se queira quer não, muitas das vezes Pedro Porro e do próprio Coates. Mesmo o Neto não tendo muita velocidade, mas é um jogador que também orienta bem aquela linha defensiva e a própria equipa. E está a haver um bocadinho essa falta de equipa se juntar mais. Muitas das vezes, o Ruben Amorim tem falado isso com razão, esta equipa já esteve algumas vezes em vantagem e muitas vezes tem-se colocado a jeitos para o adversário marcar, porque a equipa está completamente partida. Coisa que não acontecia há 2 anos. Mas tem esta humildade, tem tido esta humildade, eu não estou a dizer que a equipa não seja humilde, não, tem tido esta humildade, este reconhecimento de que os adversários são mais fortes na Liga dos Campeões, tem uma postura muitas vezes mais defensiva, mais compacta e depois a sair em contra-ataque, e este ano está a sentir um bocadinho a falta dessa, serem mais solidários e de serem mais, eu não vou dizer humildes, não quero dizer que isso era muito forte, mas reconhecerem em alguns jogos do campeonato da Liga, em que está em vantagem, a equipa tem que se juntar, abdicar muitas das vezes, estar a pressionar alto, a equipa juntar, baixar o bloco, dar a iniciativa ao adversário, para depois também serem em contra-ataque, porque têm jogadores para jogar dessa forma. Mas não, está aliás, tem mais jogadores para jogar dessa forma do que em ataque continuado. Claro, que claramente. Tem carências no centro do ataque e tem um ataque depois muito móvel e sem grande expressão física. Mas percebemos hoje, não são jogadores muito explosivos, tens apenas o Marcos Edwards, que não aguentou explosivo. Trincão. Mas o Trincão é um jogador que necessita mais de apoios para jogar, para tabelar. Não é um jogador que individualmente resolve as situações. Não é um jogador muito explosivo. Agora, há esta necessidade desta equipa. Eu não tenho qualquer dúvida que no próximo sábado, até porque vai ter um adversário que vai utilizar as mesmas armas, que percebe que o Sporting e os adversários têm que criar essas dificuldades ao Sporting, e muitas das vezes não é estando recuado. Os adversários muitas vezes estão a pressionar alto e estão a condicionar muito a saída de bola do Sporting. O Sporting não está a conseguir ligar, porque uma coisa era teres. Eu peço desculpa lá ao Ruben Amorim e à equipa do Sporting, mas é uma realidade. Tu tinhas uma facilidade muito grande em Pedro Porro e Nuno Mendes em serem dessa fase de pressão alta do adversário. Eles individualmente resolviam. Passaste a ter depois o Mateus Nunes, que tinha essa capacidade mesmo de costas para os adversários, tinham uma vontade tremendo em sair dessa pressão e depois ia criar desequilíbrios. E hoje o Sporting ainda teve essa dificuldade, que nenhum dos jogadores, é evidente que Pedro Porro continua lá, mas não tem estado ao seu nível em termos físicos e depois não consegue pôr em prática aquilo que são as suas qualidades. E o Sporting, mesmo em termos de meio campo, tem qualidade, o Morita tem o Manuel Ugarte, mesmo o Sotiris, mas não tem esta característica do Mateus Nunes, que tinha uma vontade. Também nós vimos agora há pouco tempo o lance que deu, ele não é o Wolverhampton, a qualidade que teve em sair da pressão acho que foi com o Chelsea, não é? Mas isto é como tudo, não há solneira nem chuva na bola ao mesmo tempo. Se querem ter o dinheiro, não podem ter o jogador. Houve essa necessidade. E houve essa necessidade absoluta. Jorge, isto no futebol é um bicho esquisito, não é? Há 5 semanas o Sporting tinha ganho ao Tottenham e o Porto tinha perdido em casa 4-0 com o Bruges, com aqueles incidentes todos que se seguiram ao jogo, e isto um mês e pouco e dá uma volta de 180 graus. É assim mesmo? A forma simples de ver as coisas é assim mesmo, mas agora temos de ver um bocadinho mais profundo, porque quando o Futebol Clube do Porto perdeu 4-0 com uma equipa belga, também depois, mais tarde, veio-se a verificar que essa equipa belga limpou quase o grupo todo, não é? Depois fez um mau jogo no Estoril, empatou o jogo nos últimos minutos, mas há uma coisa que eu pelo menos via no Futebol Clube do Porto, que a tendência para que as coisas iriam melhorar, penso que isso era uma fatalidade, entre aspas. Relativamente ao Sporting, apesar do Sporting ter feito 2 grandes jogos na Liga dos Campeões, não começou bem o campeonato, mas eu pelo menos sempre disse que o plantel era mais
mais frágil que o ano passado, porque o Sporting perdeu vários jogadores de grande qualidade e realmente, como vocês estavam a dizer, é muito difícil, mesmo para um treinador que cumpra bem aquilo que é as suas funções em termos de liderança e em termos de trabalho e em termos de organização. Eu nunca vi nenhum treinador a ganhar campeonatos com jogadores de baixo nível. Nunca vi. Não há nenhum. Podem mostrar aí alguma vez na história do futebol que um treinador tivesse jogadores com pouco talento que ganhassem um campeonato. Isso não existe. Há sempre aqui uma mistura entre aquilo que é a qualidade dos jogadores e depois também a qualidade do treinador. E a qualidade só do treinador não conta. Não chega, quero dizer. Agora, podem dizer que, para mim, o plantel do Sporting não é tão forte. O Ruben Amorim não pode dizer isto. O Ruben Amorim não pode dizer isto. Como líder nunca pode dizer, não há nenhum treinador que possa dizer assim, olha, o meu plantel não é tão bom como no ano passado. Não pode dizê-lo. Mas não é? Pois, mas não é. Não pode dizer. Eu posso dizer, não é? Porque não tenho nada a perder nem a ganhar. Depois também verifico que a equipa não está tão solidária como estava nos outros anos. Isso também não está. Isso podem ter certeza que eu posso ter posso realmente ter três jogadores na frente que são bastante móveis, Edwards, Trincão e o Pedro Gonçalves, mas eles têm que ajudar a defender, não há outra hipótese. O Porro não está tão bem porque teve uma lesão, não está tão bem como no ano passado. E depois a linha defensiva, aí sim, vocês aí têm totalmente razão. O Coates não tem participado muito naquilo que é o Sporting que nós conhecemos, porque tem mais um ano. E há quase falávamos do Cristiano Ronaldo. E o Coates também não faz anos, não? Também faz anos. Também tem lesões. Depois, San Justo parecia um jogador bastante bem indicado para o Sporting, mas tem passado mais tempo no... Sendo justo que o ano passado fez 9 jogos ao longo da época. Pois, mas quem fez a contratação também se lembrou que esse jogador parece-me um bocadinho atreito a lesões. Depois vai ter que buscar o Mateus Reis, lá se vai equilibrando. O Gonçalo Inácio não me parece ser um jogador afirmativo no sentido de se impor. É um bom jogador, mas ainda lhe falta maturidade suficiente para chegar ali e dizer aos colegas que como é que eles devem ter a maior personalidade atitude. dele. Tem a ver com a personalidade dele. A personalidade não tem. E o Marçal é um jogador muito interessante. Este espanhol é um jogador muito interessante. Depois, no meio campo, o Sporting tem este problema, quer dizer, o Palhinha... Tem o problema dos fantasmas? Diz? Tem o problema dos fantasmas? Do Palhinha e do Mateus? É evidente que não é fácil que tanto o Ugarte como o Norita vai fazer... E ficando um até tempo com o fantasma do Jonas e do Félix. Sim, mas Zé, nós podemos fazer essas comparações. A gente tem de ir aos factos. E para mim, facto é que o Sporting, em termos de organização, o que é que mudou? Portanto, tem os mesmos princípios, tem os mesmos conceitos e procura aplicá-los, mas não os aplica com a mesma eficácia. Essa é que é a grande diferença. E o Ruben Amorim, eu normalmente, aqui quando falo do Ruben Amorim, que já digo que não o conheço, tenho sempre defendido no sentido de dizer que há aqui uma relação entre aquilo que é as suas ideias e as suas propostas e a sua operacionalidade. Ele, no último jogo, que foi um grande murro no estômago, e lembram-se quem é que disse, sofri um grande murro no estômago, lembram-se quem é que disse? Ruben Amorim, quando jogou contra o Ajax, lembram-se? E este jogo, com o Varzim, também foi um grande murro no estômago. Viu-se logo nas respostas. Respostas curtas. Pergunta, resposta curta. Pergunta, resposta curta. E eu lembro-me 4 frases que para mim são importantes. Eu sei que a ambiguidade da frase para uns é uma coisa e para outros é outra coisa. A minha interpretação é muito simples. A primeira frase que ele utilizou foi: é inadmissível. Aquilo que o Sporting hoje fez aqui é inadmissível. Tal como Sérgio Conceição, quando perdeu no Rio Ave, disse assim: estes jogadores não respeitaram a camisola do clube. É a mesma coisa. Dizer isto ou dizer que é inadmissível é exatamente a mesma coisa. Segundo aspecto que ele frisou
foi o facto de nós atacamos e rematamos, a outra equipa vai à nossa baliza e faz um gol. Basta ir uma vez à nossa baliza e faz um gol. Ele estava a dizer o quê? O que é que ele estava a dizer? Que a equipa estava a jogar bem? Então, nós atacamos, rematamos e não fazemos gol. A outra equipa faz 2 ataques e nós faremos logo um gol. O que é que ele estava a dizer à equipa? Quer dizer que a gente na frente, afinal, trabalhamos e não metemos a bola dentro da baliza. E depois, mal se faremos o ataque, faremos logo um gol. Depois diz outra coisa também bastante interessante, que é dizer assim, quando lhe perguntaram sobre aquisições, em janeiro acha que deve ir ao mercado, ele diz, não deve ir ao mercado, não. É olhar para a nossa formação, para os jogadores da nossa formação. Ora, isto tem um impacto muito forte em pessoas que estão à volta da estrutura. Já não digo dentro da estrutura, à volta da estrutura. Quer dizer assim, mas vamos lá ver uma coisa. Então, se a gente pode ir buscar o Messi, ele vai dizer que não quer o Messi? Ou vamos buscar o Rafael Leão? Ele queria o Mateus. Sim, então, olha, e o Mateus, se regressasse, em vez de estar lá a lutar por uma equipa que está quase a baixar a divisão, não é? Ainda faltam Está bem, mas pelo 30 menos jogos falta quase. jogos. 30 jogos. Mas pelo menos está cá Ainda está o meu Nottingham abaixo deles. Vou mal os Pronto, meus mas não pecados. tinha, não é? Enquanto agora podia estar aqui a jogar na Liga dos Campeões. E depois a última frase, que vocês já discutiram, que é a culpa não morre solteira. E vocês estavam a dizer que ele estava a virar-se para ele, estava-se a virar para ele também. Eu estava a perguntar para onde é que ele estava a virar. Pois, mas também estava a virar-se e dizer assim, não, eu queria aqui alguns inimigos aqui à volta, e se por acaso é no final da época me for embora, ou se calhar em alguma altura da época, eu vejo o Rubén Amorim a abrir a boca e dizer quem foi e quem não foi. Porque nós sabemos, nós sabemos que há sempre pessoas dentro de um clube que quer ser tão valorizado como foi o Rubén Amorim. Mas o Rubén Amorim trabalhou para isso. E agora há outras pessoas também que querem tirar um bocadinho dessa valorização e que as coisas não estão a acontecer positivamente. Então é a altura de atacar um bocadinho o treinador. E o treinador, normalmente, é sempre aquele que leva com o pau, é aquele que é engrandecido, mas também leva com o pau, que é necessário. Até faz bem às costas, que é para ganhar. Bom, em relação ao Sporting, vamos ficar por aqui, vamos passar para o Benfica. Tenho aqui 2 assumidos benfiquistas que estão a aguardar com ansiedade o jogo. Com ansiedade o jogo da manhã. Mas eu ia perguntar exatamente isso. Tu estás mauzinho, não é? Estás-te a vingar. Eu não é o meu dia ainda. Mas depois Eu ia sexta-feira. perguntar ao Júlio António assim, qual é o estado de alma, quais são as expectativas para este jogo no Dragão, onde neste século, e não só, eu acho que nos últimos 40 anos, o Benfica tem sido mais vezes infeliz do que feliz. É verdade que sim, é verdade que isto quando o Benfica reza os factos, o Benfica tem sido mais vezes, enfim, infeliz do que feliz, quer dizer, tem perdido mais vezes, mas eu acho que o Benfica está em estado de alma muito positivo. A equipa do Benfica é uma equipa confiante, uma equipa que se nota, tem confiança, uma equipa que se nota... Estou a ver que já recuperou do susto das Caldas. Sim, perfeitamente. Aliás, o jogo das Caldas também faz parte, porque isto é o futebol. Tu ainda não, Pedro. Não. Tu ainda não. Ainda estás em estado. Eu acho que o Benfica não jogando bem, o Benfica não estando bem, é verdade que não esteve, mas também é verdade que, se quisermos, podemos dizer, mas o Benfica não podia ter deixado que o Caldas jogasse tão bem. Mas eu acho que também temos que valorizar o mérito que os outros têm. Portanto, o Benfica não conseguiu ser igual a si próprio, também se calhar por algum mérito do próprio Caldas. Quer dizer, Há um grande mérito do Caldas. Foi estabelecer sempre um ritmo muito elevado no jogo, sim. para que o Benfica sentisse o cansaço que vinha de Paris. Isso foi aquilo coisa que o Caldas fez. o Caldas esteve Especialmente sempre na primeira muito bem. parte. Na segunda parte já não Sim, conseguiu mas fazer a pressão segunda parte já alta. não, mas obrigou sempre o Benfica a ter que jogar a alta velocidade. Sim, mas o Caldas E esteve muito bem na primeira parte. O Sim, Benfica sim, aí não sim. esteve tão bem. E o Benfica na segunda parte teve um pouquinho melhor, se quisermos, também porque o Caldas se desacelerou ou perdeu um pouco todo aquele fogo que tinha inicial. Bom,
Mas eu acho que o Benfica é uma equipa que está confiante, uma equipa... Mas deixa-me perguntar só uma coisa. O Benfica eliminou o Caldas nos penaltis. Se o Benfica tivesse perdido com o Caldas nos penaltis, qual é que seria a diferença para o estado, para o ânimo do Benfica e dos adeptos? E estamos a falar de 5-4. Para os adeptos, obviamente que seria um morro no estômago, seria um balde de água fria. E teve naquela linha que cai para um lado ou cai para o outro. Como é óbvio, isso seria para os adeptos e até para mim também. Seria uma coisa que eu ainda hoje estaria aqui com alguma dificuldade em digerir por muitas pastilhas que tivesse tomado. Agora, a grande verdade é que realmente também são duas competições diferentes. São duas competições diferentes. É uma competição que o Benfica já não ganha há uma série de anos. Embora tenha 27 conquistas na Taça de Portugal, mas já não ganha há uma série de anos. Agora, eu acho que o Benfica amanhã vai ao Porto, vai jogar contra uma grande equipa, uma equipa que também está muito forte, uma equipa que está a recuperar muito bem de alguns desaires que teve. Não nos podemos esquecer que o Porto também atravessou jogos menos bem, e o Benfica, enfim, teve jogos menos bem, mas não perdeu, que é outra coisa que é importante. Uma coisa é não estar bem e perder, outra coisa é não estar bem e ter conseguido, enfim, sobreviver. Portanto, eu acho que o Benfica amanhã se vai apresentar no Estádio do Dragão com muita confiança, uma equipa que está personalizada, que sabe o que quer e sabe perfeitamente que é um jogo que não decide nada, mas que é um jogo, se ganhar, dá-lhe uma maior dose de confiança para encarar os jogos que tem pela frente e portanto, e aí até inclusivamente fazer uma melhor gestão, se quisermos, do seu próprio plantel e uma melhor gestão até do jogo com os adversários que tem no futuro. Portanto, se perder, também é uma situação que o Benfica não vai, portanto, ficar distanciado do Porto. Portanto, eu acho que vai ser, acima de tudo, considero que o Benfica vai ter, de facto, alguma dose, se quisermos, a seu favor, que é, quando o Porto joga em casa, tem a obrigação, enfim, de comas, para os seus adeptos, de ganhar, e tem também a obrigação de não deixar que o Benfica fique com um distanciamento maior, e o Benfica pode até jogar com isso, com alguma intranquilidade que possa aparecer em alguns momentos do jogo. Portanto, eu acredito muito no resultado positivo do Benfica. Pedro, eu fiquei com a sensação que tu ainda não digeriste muito bem as vicissitudes do jogo das Caldas. Nunca. Há jogos que nos marcam. Nós benfiquistas, sabemos de antemão, quando estamos a ver o jogo das Caldas, lembramos de Gondomar. E por algum motivo, um jogo com o Gondomar nos marcou tanto. Mas isso já foi exatamente. Isso já foi há 20 anos. Foi há mais 20 anos agora. Foi quando os há 20 anos a bola era diferente. Foi quando os a bola não tinha este peso. O plantel inteiro decidiu fazer a cama a um treinador em direto à frente dos adeptos todos. E, portanto, nunca nos esquecemos disto. E nunca nos esquecemos disto. E, por algum motivo, não nos esquecemos disto. Não nos esquecemos porque não é compatível com a história do Benfica. E aquilo que aconteceu no jogo com o Caldas não é compatível com a história do Benfica. É uma aberração histórica. E nós temos que... Há pouco eu falava da questão da noção, da questão do Cristiano Ronaldo. Vamos ter a noção de que estamos a falar de uma equipa com três jogadores profissionais. Portanto, dizer que o Caldas tem méritos, que o Caldas fez a primeira parte, todos os méritos, todas as excelentes primeiras partes que o Caldas possa ter feito só acontecem por demérito do Benfica. Ponto. E enquanto não olharmos para isto com estes olhos e com este grau de exigência, vamos ao Porto a pensar que se calhar um empate salva-nos. Nada disso. O Benfica tem a obrigação de entrar no jogo com o Caldas e aos 10, 15 minutos já ter posto o Caldas, qualquer um amador que esteja lá no sítio. Entrar com força toda e mostrar logo quem é que ali é profissional e quem é que é amador. E não é menosprezar o adversário, é ter um respeito muito grande pelo adversário e pela história do clube. É assim. E depois, quando vamos ao Dragão, aí podemos todos nós adeptos dizer assim, vamos ao Dragão com aquele espírito com que eu cresci e com que eu quero há 51 anos que sou do Benfica, que é cada vez que jogo contra o Porto. Para mim é uma oportunidade de lhes ganhar. Foi assim que me ensinaram. Foi assim que eu cresci nos anos 70 e nos anos 80, com o cimento do benfiquismo que ganhei do Toninho, do Shell, do Humberto. Se fartaram de perder jogos lá. E ganharam lá uma final da taça.
e que diziam assim, quando vamos jogar ao Porto é uma oportunidade que temos para lhes ganhar. Não é uma oportunidade que temos para empatar, não é uma oportunidade que temos para perder, não é uma oportunidade que temos para ganhar. Podemos não ganhar, mas é mais uma oportunidade que temos. Este é o espírito. E o primeiro problema do Benfica, quando vai jogar ao Dragão ou às Antas, é uma questão de mentalidade. E a mentalidade é só esta, o espírito é uma oportunidade que temos para ganhar. O ambiente é adverso, há bolas de golfe, há não sei quê, há todo um histórico, não sei quantos, é uma oportunidade que temos para lhes ganhar. E é assim, é uma oportunidade que temos para lhes ganhar. Mas não é para lá ir feito farrombão, com os nervos todos lá para a frente. É uma oportunidade que temos para ganhar. Se eles são duros, nós somos duros. Se eles entram duros, nós entramos duros. Se eles não vergam, nós não vergamos. Até podemos perder, mas tem que nos vir cá tirar tudo. Não lhes damos nada. E às vezes, ao longo da história, o Benfica já entrou... parece que já entrou derrotado. Porque já entrou com o espírito do vamos tentar sair daqui sem grandes problemas. Não. É uma oportunidade que temos para lhes ganhar. Podemos perder, mas não somos nós que o perdemos. São os que nos vêm ganhar. É uma oportunidade que temos para lhes ganhar. Mas e é assim que funciona a coisa. Pedro. E isto é uma questão de mentalidade. Mas depois, em relação a isso, deixa-me só dizer uma coisa. O Benfica... isto começou tudo. Então ele está nervoso por causa do jogo de Caldas. Se alguma coisa mudou no Benfica este ano, foi a mentalidade. E o João Bonzinho escreveu ontem uma coisa que me parece muito interessante. No editorial da Bola, que foi que o Benfica tem sido forte com os fortes e fraco com os fracos. Ou seja, tem nivelado por contra quem joga. O que, para este jogo do Dragão, pode ser um bom sinal para o Benfica, mas que também nos outros jogos, e estou-me a lembrar de jogos contra equipas menos apetrechadas, no campeonato, já não estou a falar da taça. O Benfica nivelou por baixo. Casa Pia, Guimarães, Vizela. Vizela. Se bem que o Vizela é um caso diferente. Eu acho que o Vizela houve uma atitude muito forte, houve muita infelicidade, mas houve uma atitude muito forte. E agora neste jogo com o Caldas. Mas no Dragão é diferente. O Dragão tem uma componente própria, porque ainda hoje estava na capa da Bola e nós todos lemos uma entrevista, porque do lado de lá está um adversário que sabe de antemão que este jogo, como todos os jogos com o Benfica, são Deixa-me só dizer uma decisivos. coisa, peço desculpa. E lá para casa, para os telespectadores, em relação à primeira página da Bola hoje, especialmente nas redes sociais, houve muita gente que fez uma leitura apressada, que não olhou com olhos para a primeira página e que assumiu que esta frase, Porto-Benfica é uma guerra, era o título da Bola para esta capa. É o título da Bola, é o título da Bola, mas é a citação do Marquezine. É Marquezine que tem esta frase, Porto-Benfica é uma guerra, e esta é a forma como, de facto, o Porto tem encarado este jogo e o Benfica também. Guerra em sentido metafórico, sentido de entrega. Portanto, isto em relação a alguns pruridos e algumas leituras apressadas também parece-me oportuno dizer. Posso só concluir? Quer dizer isso. De facto, o jogo não é um jogo decisivo, mas pode ser um jogo decisivo. Porque a forma como o Futebol Clube do Porto encara o Benfica, no jogo Porto-Benfica, para o Futebol Clube do Porto joga-se uma época. Joga-se ali uma época. E para o Benfica parece que é apenas mais um jogo, mas tem que se jogar também ali uma época. E isto é essencial, porque de repente nós dizemos, o Benfica entra com 3 pontos de avanço, se ganhar fica a 6, que na prática são 7. Pronto. E isto, se acontecer, como eu quero que aconteça, o que acontece a seguir no Porto é tirar-lhe qualquer esperança de vida neste campeonato. Porquê? Porque há coisa que o público do Porto não perdoa. O público do Porto pode perder campeonatos. Não perdoa é que o Porto perca em casa com o Benfica. E é essa fragilidade, essa força que o Porto tem, que é a maior fragilidade que o Porto tem se o Benfica souber aproveitar. E, portanto, para aproveitar isto, tem que entrar em campo e dizer assim, se lhes ganharem ali, vocês dão cabo daquela equipa animicamente até ao final da época. É ali que se ganha. A final joga-se fora. Como quando decidiram que haviam de jogar uma final da Taça do Porto, uma Taça de Portugal nas Antas, que se disse, então é aí que a vamos ganhar. É ali, é lá no Dragão, que se ganha um campeonato. Para o Benfica pode ser ali. E para o Porto, se o Benfica lá não ganha, ou se o Benfica lá perde, é dar-lhes um ânimo para uma época inteira. Se o Benfica lá ganha, é tirar-lhes ânimo para uma época inteira. Esta é a parte anímica, a parte tática. Essa é a mensagem que deve ser passada aos jogadores? Não há outra. O Benfica deixa-me dizer, o Benfica em Turim e em Paris encarou os jogos com uma atitude ambiciosa. Mas aqui não chega. Isso é Turim e é Paris, é para meninos.
Ali é no Dragão. Eu ontem que estive à noite aqui Ali é no Dragão. na bola TV com o Litos. E no Dragão é aquele Vamos jogo... falar das Antas. Ali é no Dragão. E no Dragão é aquele jogo em que... eu vou utilizar a expressão agora num sentido metafórico. Ou matas ou morres. E não há outro espírito. A equipa do Benfica tem de perceber que se ganhar no Dragão é um código postal, é meio caminho andado para ser O campeão. Dragão tem um ambiente quente e tudo que envolve o jogo. Aproveitemos esse ambiente tem um quente para ambiente nos motivar quente. mais. Mas nada que se compara às Antas. Sim, as Nem Antas. às circunstâncias das As Antas. Antas era aquela. Então, quando baixaram O Litos teve a Litos sabe experiência disso, não é? com Agora, o Sporting. mas há a Eu parte tática tive que muitas o experiências Jorge também também escreveu-se muito nas bem. Antas e nas Antas era muito mais difícil. Ontem estávamos a brincar e a dizer... A brincar? Não estávamos a brincar. Não, estávamos a brincar dizendo que isto agora no Dragão é para meninos, porque há uma proteção e há uma envolvência muito mais profissional e muito mais com mais garantias do que naquela altura onde era Mas eu nem sequer estou realmente a falar do difícil ambiente, jogar estou a falar nas da Antas. atitude. A atitude. O Porto sabe que aquele jogo se ganharem aquele jogo, os adeptos perdoam-nos quase tudo até ao final da época. Se não o ganharem, os adeptos não vão perdoar nada até ao final da época. Mas porquê que o Porto tem sido melhor Mas que é o Benfica na historicamente, atitude? mas atenção, eu as diria dificuldades isso. do Benfica no Porto são históricas. Ainda antes do Consulado de Pinta Costa, já o Benfica tinha muitas dificuldades no Porto em termos históricos. Era o estádio onde tinha menos vitórias, ou onde tinha uma porcentagem menor de vitórias. Porquê é que isso acontece? Porque o Futebol Clube do Porto fez daquilo que era a fraqueza que eles tinham a grande força, que é a dimensão regional exacerbada até ao patamar do absurdo. E o Benfica tem daquilo que é a maior força, que é uma dimensão universal, que de repente parece que não se pode preocupar apenas com aquele jogo. Mas no contexto atual, e o contexto atual já é de há uns anos, aquele é o jogo. Aquele é o jogo, aquele é o foco. E ganhando aquele jogo, animicamente muda tudo. Agora, o problema é, temos ou não capacidade anímica para lá fazer isto. Tens um Futebol do Porto que bebe muito desta E já o bebe há atitude. muitos anos. E é um Futebol Clube do Porto. E foi um Sporting que nos últimos anos conseguiu ter nas suas atuações no Dragão exatamente esta atitude. Porque entrou... Teve um ano com o Jorge Jesus e o Benfica teve um ano com o Bruno Lage. E posso só dizer aqui uma coisa? O Porto teve os outros. Quando eu estou aqui com este nervo todo a dizer isto que aconteceu nas Caldas não pode acontecer, eu já estou em estágio para o jogo com o Porto para aí há 15 dias. Significa que quando o meu clube empata com o Caldas e ganha nos penaltis, a mensagem que eu dou para os profissionais do meu clube tem que ser esta. Isto não pode acontecer. Mas, Pedro, desculpa lá. Ou seja, já estou em estágio. Porque se acontecesse no Porto uma coisa daquelas, tinha os adeptos só a dizer isto não pode acontecer. Ganhar ao Caldas nos penaltis não é uma derrota, mas é uma vitória de pirro. Ai do jogador que festeja. Eu, por acaso, gostei de ver que ninguém festejou. Deu-me um bom sinal. Mas achas que, já agora, desculpa lá, mas eu estou de facto estás aí com o discurso, até parece a equipa do Benfica que não tem atitude. Eu não disse que não tem atitude. Não disse isso. Estás a fazer tão um jogo, uma coisa, parece que estás aqui a querer subestimar a qualidade e a capacidade e a atitude dos jogadores do Benfica. Se há uma coisa que o Benfica este ano, se há uma coisa que o Benfica mudou, ali é diferente. se há uma coisa que o Benfica mudou, e és Benfica, tão Benfica como eu, não és mais Benfica mudou a atitude, sim senhor. Eu do que tu. Isto é por causa de uma coisa que se instala às vezes nas pessoas e principalmente nas redes sociais, até parece que aquela gente toda que anda nas redes sociais que é mais Benfica que os outros que não estão nas redes sociais. Para mim são tão Benficas como todos os outros que são do Benfica. Portanto, mas há uma coisa que é evidente. A atitude melhorou. Há uma coisa que é evidente. A atitude da equipa do Benfica, se quisermos até, a atitude competitiva, não só no futebol, mas também nas modalidades, melhorou. A atitude competitiva dos atletas e dos jogadores do Benfica mudou completamente. Sim, tu não podes estar a querer, só porque o Benfica não esteve bem nas Caldas, e não esteve, perdão. Era exigível e era expectável que a equipa do Benfica chegasse às Caldas e ganhasse por 3 ou por 4. Mas atenção, há uma coisa que é importante, até todos nós aqui gostamos de futebol, há uns que foram profissionais de futebol. Caso estamos aqui na presença de 3 pessoas. Eu nunca fui profissional de futebol, fui dirigente de futebol, mas ao longo de 2 décadas. Mas há uma coisa que é evidente. Quer dizer, o futebol não é só dos grandes. O futebol é, na sua globalidade, um desporto que leva a vitórias e a derrotas. Ora bem, o Benfica, pela sua dimensão, obviamente, que tinha a obrigação de chegar às Caldas e ganhar. Mas não conseguiu. Mas só por isso
não se pode pôr em causa a atitude e a vontade de querer ganhar. Não estou a pôr em causa a Tive-te atitude. a ouvir muito Estou a bem. dizer apenas que Eu acho que eu quero é picá-los com aquele jogo para Tens eles. razão quando dizes, aliás, até se quisermos podíamos pôr aqui a questão, porque é que o Benfica claudica muito mais vezes com o Porto do que com outros Não, mas adversários. ou então, porque é que, seguindo a ideia do João Bonzinho, porque é que o Benfica é forte com os fortes e é fraco com os fracos? Sim, também não se- podemos dizer. Ou seja, joga pior com os fracos e joga melhor com os fortes. Se calhar, pronto, Porque a montra virada para a aqui Avenida da talvez aqui o Liberdade é professor diferente da Jorge montra Castelo virada ou Lides para- possa explicar isso. Mas, portanto, também podemos depreender, e eu até depreendo, que o Benfica até se sente melhor, navega melhor, se quisermos, joga melhor, se quisermos, com equipas Mais de topo, abertas, mais de topo, abertas. mais abertas, equipas que jogam futebol e que jogam o jogo pelo jogo, do que com aquelas equipas que são mais fechadas. Aliás, constatámos isso nesses jogos, que o Benfica teve mais dificuldade Caldas em não se jogou assumir fechado, não é? ou em assumir. Agora, o que eu acho é que, de facto, é difícil o ambiente do Porto, que é um ambiente hostil, que nós já sabemos, conhecemos isso perfeitamente. Aliás, isso já faz parte da história do futebol. O Benfica, sempre e quando veio ao Porto, o grande rival do Benfica, o grande adversário do Benfica, para o Porto, o grande adversário do Benfica, o grande rival, é o Benfica, não é mais ninguém. Quer dizer, e todos nós sabemos isto, que está uma cultura, há esta cultura no Porto. Agora, isso também não se quer dizer que os jogadores do Benfica não vão com a atitude de querer vencer e querer conquistar, até porque também sabemos, por histórico, e agora não vale a pena estarmos aqui a brincar situações que há muitas vezes, situações externas ao jogo também levaram e conduziram a que o Benfica não conseguisse. Mas, para mim o que conta é o jogo, é o futebol dentro das quatro linhas e cada um tem que dar o melhor de si próprio. Agora, eu não vou ali pelo Pedro. Eu acho que o Benfica tem atitude, a equipa do Benfica está completamente diferente. É uma equipa competitiva, é uma equipa que quer ganhar, é uma equipa que se apresenta para ganhar. Agora, também não nos podemos esquecer que vamos jogar ao Porto contra uma grande equipe, num ambiente hostil. Mas não sentes que o Benfica, por vezes, especialmente contra equipas menos apetrechadas e que se fecham mais, e o Caldas na segunda parte fechou-se bastante, e no prolongamento, falta ao Benfica presença na área. É uma equipa que circula demasiado e que não... Isso estamos de acordo. O Benfica o que tem em alguns... Que há uma coisa que é evidente. O futebol do Benfica este ano mudou imenso. O futebol do Benfica mudou imenso e, se quisermos, o Benfica tem um meio campo que não tinha há épocas atrás. O Benfica hoje tem um meio campo fantástico, de grande qualidade, de muita capacidade, e o Benfica tem de facto aí uma presença muito forte e também na defesa, se quisermos, melhorou muito, conseguiu melhorar muito a sua ala direita, conseguiu também no centro da defesa estar muito bem, e o Benfica, podemos dizer que em termos recuados na defesa ou no meio campo, está muito bem. Na frente, principalmente na área, não está, temos que reconhecer. Especialmente o Benfica, nos jogos se tivesse, em que defronta equipas o Benfica, se tivesse mais fechadas, a jogar em 5-4-1. claro, o Benfica, se tivesse um chamado jogador matador ou um chamado jogador finalizador, se calhar o Benfica teria muito mais facilidade em resolver alguns jogos onde teve mais dificuldade de resolver. Agora, mas é o que é o que existe, é o que tem. Agora, não devido nada que o Benfica tem uma atitude completamente diferente e vai mostrar essa atitude amanhã. Só para que fique claro que eu não quero chatices com os meus consócios. Não é uma questão de falta de atitude. Eu quero é a atitude certa para aquele jogo. Sim, mas, quer dizer, Não é falta de atitude para trás, é a atitude certa para aquele jogo. E a atitude certa para aquele jogo começa-se a preparar. Não esteve, é E a constatável que não atitude esteve. certa para aquele jogo é começar a preparar o plantel na base do jogo anterior. Quer dizer, Eu acho isto que preparou. não é Benfica. E vocês agora têm que lá chegar com a atitude igual à do Porto. Mas o Sr. Schmidt não quer ganhar o jogo. Os jogadores do Benfica não querem ganhar o jogo. Querer ganhar, quero eu. Eu não ponho isso em dúvida. Eu não tenho dúvidas de que não querem. Eu quero é que eles entrem em campo com a mesma vontade. Mas não é a mesma estar a vontade. autoflagelar antes de... É olhar para o jogo com o Porto exatamente na mesma dimensão em que o Porto olha para um jogo com o Benfica. Um jogo de tudo ou nada. E vamos pelo tudo. É só isso. Mas está bem, mas não há duas Sempre. pessoas... Oh, Pedro, não há duas pessoas iguais. Pronto, mas é isso que eu quero. Não é falta Jorge de atitude, Castelo. é aquela atitude. O Pedro Ia perguntar-te quem é que vai jogar. sim, não, mas O Porto, a equipa do Benfica, se quiseres. Eu digo já isso tudo. Tenho aqui a versão curta ou a versão longa, como entender.
Aqui o Pedro sofre por antecipação e faz bem, isso até é bom para o coração. Vou-lhe dar aqui alguns dados que podem aumentar o seu sofrimento ou como podem aliviar um bocadinho o seu sofrimento. O Futebol Clube do Porto tem 3 aspectos fundamentais neste jogo. Primeiro aspecto, joga em casa, tem 40 mil pessoas, no mínimo 40 mil pessoas a apoiar. E isso tem que ser claro, porque jogar em casa com esse peso, isso também... E isso é que faz deles favoritos neste jogo. Não é só por isso, na minha opinião não é só por isso. Outros aspectos, o segundo aspecto que o Futebol do Porto tem, é que os jogadores menos utilizados estão muito mais adaptados ao jogo da sua equipa. Isto é, quando o Sérgio Conceição decide mudar um jogador do banco para dentro do campo, tem São melhores que o Benfica resultados. nas segundas linhas. Sim, não vou fazer comparações. Vou dizer é que quando o Sérgio Conceição olha para o Tony Martínez, mete o Tony Martínez e aquilo funciona. Pega num jogador que tem menos tempo de utilização e, por exemplo, o Galeno, chega lá, põe o Galeno e ele joga como se tivesse jogado. Vocês acrescentam sempre. Acrescentam sempre. Este é o segundo aspecto. Terceiro aspecto que é importante para o Futebol Clube do Porto é a plasticidade do ponto de vista estratégico e tático que o Sérgio Conceição imprime nestes jogos. Sim. E isto é As tais importante. mudanças, não é? As tais mudanças, as tais nuances Tais táticas. nuances táticas, ele pega num jogador, tira de um lado, põe do outro, o outro vai para a frente, o outro vai para trás, e ele, durante o jogo, tem uma plasticidade do ponto de vista tático, em que, ao mudar estes jogadores, normalmente tem bons resultados. Não tem sempre. E esses 3 aspectos acho que são as vantagens do Futebol Clube do Porto. Mas o Benfica também tem outras 3 vantagens que é importante sublinhar. E talvez aqui possa aliviar um bocadinho do sofrimento aqui do Pedro. Primeiro aspecto, o Benfica não perdeu este ano. E isso é muito importante. A onda de não ter perdido tem peso. Agora é preciso saber utilizá-la. Os jogadores sentem-se quase invencíveis, não é? Sim, mas é preciso saber utilizá-la. Utilizar, quer dizer, é preciso ninguém nos ganha. acreditar, é preciso ter uma convicção forte para vir a jogos em Turim e para ir a correr atrás do prejuízo em Paris. Sim, sim. Equipa sem convicção, sofre um golo e deixa-se... Sim, tem conseguido isso. Coisas que, por exemplo, até em França, em Paris... Porquê que o Sérgio Conceição não mudou, não teve isso tudo contra o Bruges? Não teve isso tudo no campo do Rio Ave. Olha, então, um excelente jogador. Também falha às vezes, as coisas não correm como a gente quer. Lá está. Ele mudou. E além disso, ele mudou. O Benfica ainda não jogou com o Porto. Nós estamos aqui a autoflagelar. Não estou nada. Calma, que ainda não falei do Benfica. Não estou a picar. Eu quero é picar esta malta para ver se lá chegam como... Não, mas picar é uma questão da gente também... Júlio, é adepto de um clube que neste ano ainda não perdeu. Ninguém tira o mérito ao Sérgio Conceição, mas o que é verdade é que há jogos que ele também não consegue fazer. Calma, não fico nervoso. Não estou nada nervoso. Não fico nervoso. Eu acho que até estou a defender. Primeira coisa, o Benfica ainda não perdeu este ano. Isto é um valor importante. Agora precisa saber canalizá-lo. Quer dizer assim, eu não perco ninguém. Não podemos Segundo aspecto importante, o Roger Smith ainda não tem aquelas teorias da conspiração, não há nada de... Ele fala, ainda não encontrou aquelas... Isso a urbanidade hoje foi fundamental dos 2 treinadores relativamente ao jogo. Foi fantástico, gostei muito, gostei de ouvir os 2, foi fantástico. E isto é importante, porque normalmente o treinador que já vai com teorias da conspiração já vai a tremer, aquela coisa. E foi bom, porque o Roger Smith não tem nada disso. Terceiro aspecto importante do Benfica é que o Benfica não muda a sua equipa. Ou seja, os jogadores têm um alto conhecimento entre eles. Portanto, para uns pode ser uma desvantagem, para outros pode ser uma vantagem. Eu considero isso uma vantagem. Agora, é claro que estes jogadores... Não sei se vocês sabem quem é o jogador que tem mais tempo de jogo no Benfica. Além do guarda-redes? Além do guarda-redes, não. No guarda-redes nem está em primeiro lugar. O Enzo é que está em primeiro lugar. E em segundo é que está a falar com o Dimos. É só para vocês verem. Se juntares os minutos desta época no River, então, queres saber. Vocês imaginam a alta concentração que existe sobre aqueles 11 iniciais. Sim. Está acima dos 82, 83%. Aliás, quando discutimos se é o auge, se é o... Sim, podemos depois discutir. Mas, ou seja, há uma estabilidade de visão e de filosofia por parte do Roger Smith, que é utilizar os mesmos jogadores,
E também tem aqui uma coisa interessante, é que raramente os jogadores trocam de posição. Não sei se vocês já notaram, se por acaso pode haver um ou outro jogador. Sim, não, mas durante o jogo. Antes de começar, quando começa o jogo, por exemplo, o João Mário já jogou na esquerda e já jogou na direita. Mas durante o jogo raramente se vê grandes modificações, tal como faz o Sérgio Conceição. Rafa pontualmente. Vocês não encarem isso como uma visão crítica ou uma visão Não, é um valorizativa. É um facto. É sim, é facto. Eu interessa-me falar em factos. Agora, a Ele conclusão é mudou tão de ter simples. levado o Benfica à invencibilidade passados estes jogos. Sim, exatamente. Ninguém pode apontar um dedo a Roger Smith. Não, isso aí é quase, é quase impossível. Os resultados estão aí. Agora, há questões que importa nós refletirmos um bocadinho, que é o seguinte: será que os conceitos de jogo do Sport Lisboa e Benfica que foram utilizados no início da época estão a ser tão bem aplicados como estão a ser agora? Provavelmente esta densidade competitiva fez com que a qualidade do treino tivesse diminuído um bocadinho e os jogadores tivessem se esquecido um bocadinho destes conceitos. E, na realidade, esta que é a diferença um bocadinho entre o Porto e o Benfica. É como tem um treinador que já está lá há 6 anos, não é? 6 anos. Que é muito importante. Que é muito importante. Muito importante. Os jogadores já estão habituados, muito importante. no fundo, já têm uma matriz de jogo que, quando muda jogadores, muda características e não muda a matriz do jogo. O Benfica, neste momento, ainda não tem essa capacidade, porque também não tinha tempo, não podíamos exigir isso aos jogadores do Benfica e ao treinador do Benfica. Por isso eu dizia assim, em termos de resultado final, eu dizia assim: resultado final, empate, 40%. Vitória para o Porto, 32%. Vitória para o Benfica, 28%. Como? Dá 100%, não dá? Sim, sim. Pronto, ok. Portanto, há aqui uma coisinha muito pequenina. Olha, em relação à equipa, joga o Osners ou joga o Neres? Que será essa a dúvida? Essa é a estará... única dúvida. É a única dúvida. É a única dúvida. Que é essa. Ou Roger Smith vai manter o padrão dos últimos jogos, ou vai para o padrão dos últimos jogos, ou vai para o padrão, ou para a matriz, com o Neres. Porque o Benfica tem uma dificuldade, como vocês aí falaram. Com os pequeninos, joga pequenino. E com os grandes, joga grande. Pois, os grandes jogam grande. Vejam bem quem é que jogou nesses. Quem é que foi os grandes desequilibradores desses jogos? Quem realmente desequilibrou? Há 3 jogadores que são desequilibrantes, que desequilibram os adversários no Benfica. Um chama-se Rafa, porque joga muito bem entre linhas, e vocês vão ver um Rafa que vai utilizar muitas costas do Uribe e se calhar vai atacar ali muito o David Carmo. David Neres, que de vez em quando esquece que está a jogar futebol e de vez em quando se lembra de jogar futebol e aquilo salta linhas, salta adversários. Da arte, não é? Exatamente. E o Enzo, porque o Enzo a fazer passes de ruptura são fundamentais, porque não é só levar a bola e romper linhas, é também meter a bola rompendo linhas. E por isso é que eu digo aqui, vamos lá ver, as linhas do Futebol Clube do Porto, os corredores laterais do Futebol Clube do Porto são fortes e rápidas. Otávio e PP? Otávio e PP, claro, Otávio e PP nos corredores, não é? Na frente, Taremi, evidentemente, Evan Nilsson. No meio, Uribe e o Eustáquio. Os centrais é que me parece-me ali um bocadinho alguma fraqueza por parte do David Carmo. Alguma fraqueza, mas vamos ver. E há a falta do Pep, que é um líder. A falta do Pep, exatamente. Depois temos também o guarda-redes, como diz o Marchesino na sua entrevista, que o Diogo Costa vai ser o melhor guarda-redes do mundo. Portanto, isso também conta, não é? Também conta porque... e depois tem aqui umas segundas linhas que nós vemos, que é Galeno, Gruitch, tens ainda o Verón, tens o Tony Martínez, não é? Ali para a zona central da defesa é que só tem o Marcano. No fundo, basicamente só tem o Marcano. Agora vamos ver, o Benfica tem todas... aqui o Pedro disse uma coisa que para mim é importante. Hoje o Roger Smith disse que o empate também era bom. Mas eu entendo porque é que ele diz que o empate também é bom, porque nestas situações caldo de galinha
caldos de galinha. Não, é evidente. É bom, mantém o Benfica, Mas mantém o Porto. normalmente um treinador do importante é Benfica ganhar, não é? só diz que vai jogar para ganhar. E depois no fim do jogo é que pode dizer que Claro, sim, também é verdade. Também é verdade que sim. acabar ali. Agora, também é verdade que sim. Mas realmente para mim, já agora, só para terminar, que eu acho que o Benfica, se não jogar com Neres, perde. Se não jogar de início com Neres, perde Partindo do princípio que ele está em boa condição Claro, física. partindo desse princípio, né? Porque o Sr. Roger Schmidt disse que ele está em condições de ir a jogo. Acho que o Benfica perde qualidade no desequilíbrio, quer dizer... Antes de passarmos Mas ao também Pedro perde em Henriques, termos defensivos para Liga. puxar o corredor. Atenção. como é que vai ser este jogo? Olha, pegar um bocadinho por aquilo que foi dito aqui, e bem, corretamente, aquilo que é a mensagem que o treinador passa para a sua equipa e até para o adversário, exatamente esta alteração que vamos aqui a falar, tanto o Frederico ou David Neres. Não temos dúvida que se é um treinador que vai querer ganhar. mas tem tudo a ver também como é que está o David Neres. Se está capaz ou se não está capaz para ir a jogo de início. É evidente que está convocado, à partida sim. Mas isto transmite logo uma mensagem diferente à sua própria equipa. É uma equipa que se calhar vai voltar a ser a tal equipa pressionante, equipa que não vai deixar que o Futebol do Porto construa atrás, mas isso também não é obstáculo nenhum para o Futebol do Porto. Já se percebe que o Diogo Costa não vai correr riscos, vai esticar o jogo, e aí pode ser um problema para o Benfica, porque o Porto é forte nas segundas bolas e aquilo que é o pentear. Vimos isso no jogo com o Braga. E com o Sporting também. E com o Sporting também. O Sporting também pressionou alto, mas era sempre bola metida num Taremi que ganhava para o Evanilson, o Evanilson ganhava para o Taremi e depois Olha, o aparecimento dos pergunta ao outros. Leverkusen o primeiro gol que eles sofreram. A subir para pressionar e a bola longa no Galeno. E depois também não tenho dúvida que, falava isto com o Zé ontem, vai ser curioso este duelo Uribe e Rafa, que vai ser uma luta tremenda, porque o Uribe tem andamento. Luta do gato e do rato. Tem andamento, mas de facto, se houver a possibilidade do Rafa se virar, adeus, mas é para o Uribe e para qualquer adversário. Da mesma forma que aqui eu não tinha ainda estes dados de que Galeno estava em dúvida, porque eu achei ontem que podia ser uma opção de Galeno jogar e PP jogar por dentro em vez de Evanilson, pelo jogo conseguido na Alemanha. Sim. E queria ser um problema também para o Benfica o PP jogar nesta zona também, atrás do avançado. Se o Florentino teria ter capacidade para andar atrás do Mas PP. até pode acontecer que o PP tenha de jogar a lateral direito. O PP costuma fazer, Também pode fazer pode vir a três acontecer. posições. Pode acontecer, só que nesta altura, havendo já João Mário, havendo o próprio Não sei Rodrigo se São João Conceição, Mário também hoje diziam que não em estaria dúvida também. É pá, isso é que não. eh, E aí começa a ficar mesmo Só preocupado. jogos do Porto, já vi que do Benfica não ter aqui a ver jogo. Estás a falar do João Mário do Benfica? Não, o João Mário é do Porto. Ah, não, isso aí está bem, está bem. Pensei que Não, era do o João Benfica, Mário agora do Porto. fiquei assustado. aquilo que eu acho aqui, Zé, Agora e eu- até me assustei. Não. e ontem não Culpa comentávamos, de ser os nomes do mesmo. acabámos por não falar, é exatamente aquilo que, mesmo que seja o Frederico e o João Mário a fechar os corredores, é se irão ter capacidade, se for uma equipa que queira pressionar alto, é que se com a saída de bola e conseguir o foco de sair essa primeira zona de pressão do Benfica, é os laterais, seja João Mário, seja Zaidu, quem é que vai ter capacidade para os acompanhar? Porque percebemos que o Otávio e o PP vão jogar por dentro. Galeno dá sempre mais largura, mas PP vem procurar sempre o jogo interior. Vão atrair os laterais do Benfica. Aquilo vai ser um corredor aberto para Mas também para vai ver se o Benfica também vai saber sair curto ou não. Jorge, Pois, também não vai conseguir, como não pode haver jogo, construir trás. Sem o árbitro. sem o árbitro, chamamos agora o Pedro Henriques. Olá Pedro, boa noite. Boa noite. Isto de facto não pode haver jogo sem árbitro. O árbitro foi bem escolhido e o VAR foi bem escolhido desta vez, na tua opinião? Vocês olhem para o jornal à vossa frente, nas últimas semanas está lá o novo treinador do Eduardo Gomes, lá no jogador, e reparem que, sei que é falar com o praticante, temos aqui Estamos com algumas dificuldades em ouvir-te, Pedro. Não sei se é possível melhorar o som. Ele mudou de cenário. Pá. Lá na seleção. Na cidade do De futebol. facto, João Pinheiro é o árbitro. Artur Soares Dias tem sido muitas vezes árbitro destes clássicos. Desta vez é João Pinheiro. João Pinheiro, que curiosamente para muitos é nesta altura o melhor árbitro português, embora o mais conceituado na UEFA, continua a ser o Artur Soares Dias.
Mas o ano passado, no jogo do título, ou no jogo importante para o título, acabou por cometer um erro de avaliação que depois veio quase a provocar ali, disputou aquilo tudo. Foi uma bola de neve que foi engrossando. Uma batalha campal, é um lance em que ele avalia mal um cartão amarelo. Sim. O cartão amarelo era para o Taremi, deu ao Coates e depois o Coates é expulso e acabou por descambar. Vale a pena falar de árbitros antes dos jogos, sem ser do ponto de vista técnico, como ainda espero que o Pedro consiga fazer? Nós temos um histórico, enquanto benfiquistas, temos um histórico, assim, de espécie de traumas com o árbitro. Tal como nos lembramos sempre do jogo do Gondomar, e eu não vou esquecer do jogo com o Caldas, também me lembro de um conjunto de arbitragens nos anos 80 e anos 90 no Dragão, que são inesquecíveis, e mesmo já mais recentemente, inclusivamente com o Pedro Proença e coisas do género, que nunca nos esquecemos deles. Para este jogo em particular, quando vi que não era o Artur Soares Dias, senti-me aliviado, não por culpa do Artur Soares Dias, mas porque eu acho que um árbitro do Porto a apitar no Porto está sempre condicionado pelo contexto da cidade onde vive. E, portanto, comecei a sentir-me aliviado por aí. Espero, sinceramente, que o João Pinheiro faça jus ao título que tem de ser o melhor árbitro português no ativo. Os melhores árbitros vão estar nos melhores jogos. Se João Pinheiro, de facto, é o melhor árbitro português no ativo, acho que está no jogo certo. E é uma coisa sobre este árbitro no qual eu confio. Confio que este árbitro vai fazer o melhor. Não sei se o melhor chega, mas acho que vai com o intuito de fazer o melhor. E ao longo dos últimos 30 anos não consegui sentir isto sempre. E eu acho que desta vez sinto que ele vai fazer... Este árbitro é daqueles que vai fazer o melhor. Consegue. Pode falhar como todos, mas vai tentar Aqui fazer o melhor. Não há quem que traga em equação também aquilo que os jogadores querem que o jogo seja. Sim, é isso. Porque há muitas vezes uma tendência para complicar, que depois os mesmos jogadores e as mesmas equipas, em jogos internacionais, não se vê essa tendência para complicar. Agora também depende muito daquilo que é a cultura e a permissividade ou a própria forma como o árbitro sabe ou não impor-se ao jogo. Eu acho que é importante, de facto, esse aspecto. Os nossos jogadores no nosso campeonato têm um comportamento que não têm nas provas internacionais, nomeadamente nas provas da UEFA. E o que é importante é que, de facto, que haja um árbitro com personalidade, que é o caso de João Pinheiro, obviamente que também já tem tido os seus erros, também já tem tido as partidas menos boas. Aliás, estou-me a lembrar do jogo em que o Benfica faz na Amoreira contra o Estoril, em que o gol do empate do Estoril é um empurrão nítido do jogador do Estoril, que acaba por marcar o gol nas costas do Gonçalo Ramos. Mas isso são situações que acontecem, todos os árbitros erram. Agora, para mim, de facto, o João Pinheiro é um melhor árbitro neste momento a arbitrar. Considero melhor que Artur Soares Dias, eu o considero, mas quem sou eu? É uma opinião de dentro. Pessoalmente, eu coloco para aí uns 10 à frente do Artur Soares Dias neste momento. Claro que sim, mas pronto, estamos a falar da comparatividade entre João Pinheiro e Artur Soares Dias, e para mim, de facto, acho que é uma boa decisão do Conselho de Arbitragem, que deveria... Para mim, o grande problema da arbitragem portuguesa é, de facto, a falta de personalidade dos árbitros. Não é serem arrogantes, é terem personalidade. É imporem a sua presença em termos... Mas quando digo impor, não é pela lei do apito, não é só para apitar. É pôr com a sua presença, o diálogo com o jogador. Mas às vezes os jogadores não querem. Não querem. E aí então, eu acho que também falta proteção. Meu caro Zé Manuel, aí o jogador não quer, é o cartão. Mas há uma coisa que eu acho que importa dizer, acho que há uma coisa que não é suficientemente dita, que tem a ver com a arbitragem, e que é que, desde que há VAR, o número de erros diminuiu muitíssimo. Os erros grosseiros. E a arbitragem nunca foi tão boa, sendo imperfeita em várias circunstâncias, mas eu acho que na história do futebol a arbitragem nunca foi tão boa como é agora. Sim. E nós não dizemos isto suficientemente. Se diz poucas vezes, e devia ser dito mais vezes. E acho que é uma verdade. O que é que te parece, Litos? Ainda a época passada cometeram-se alguns erros, mesmo já com o VAR, mas épocas anteriores. Acho que nesta época tem sido diferente. Tudo aquilo que se foi reclamando, e bem, das simulações, do querer ganhar penaltis e faltas e arrancar amarelos e às vezes vermelhos, acho que os árbitros nesta época estão muito melhores. Não têm permitido, não se deixam enganar
em grande parte dos jogos. Mas o VAR e o protocolo instalado retirou muito poder aos árbitros. O árbitro de campo ficou com muito menos poder e ficou com muito mais escrutínio. Portanto, só podia melhorar. Embora nós continuamos sempre aqui a reclamar, e o Pedro, se nos puder ajudar, com certeza que poderá falar sobre isso, é que nós continuamos a achar que o VAR ainda devia ter mais poderes até em relação a muitos destes cartões amarelos e aquelas simulações que nós vemos em casa, porque também é verdade que vemos a repetição, alguns deles nem dá para perceber, mas que muitas das vezes penaliza muitas equipas. Esse lance do Coates, da época passada, acabou por ser importante para a decisão do campeonato. Pode poder não ser campeão. E é um erro que o João Pinheiro comete num lance em que lhe parece aquilo e que depois o protocolo não permitiu que o VAR o ajudasse a dizer não foi assim, foi ao contrário. Era nesse aspecto que eu acho que o VAR poderia intervir, deveria ajudar o árbitro. O VAR intervir no segundo cartão amarelo. Não no primeiro, mas no segundo cartão amarelo. Mas aqui é o primeiro. Olha, não devia ter dado no primeiro. Pois, mas pelo menos aí tirava alguma coisa, não é? Porque se agora se vai para ver todos os cartões, então vamos ter uma infinidade de paragens. Quer dizer, há lances de facto que são tão evidentes. Mas pronto, o árbitro errou, enfim, é momentâneo no jogo e o VAR podia intervir. A corrigir e não intervém. Temos o Pedro Henriques, eu espero que agora em boas condições. Olá, Pedro. Estou a ver. Tive que mudar de sítio. Não sei o que é que passa aqui na minha região de Mafra. Está um bocadinho, deve estar temporal em Mafra. Está temporal em Mafra, não sei se é para a gente receber o Futebol Clube do Porto também, não sei. Olha, estavas-me a dizer, temos 4 minutos, eu peço desculpa, estavas-me a dizer que o João Pinheiro foi bem escolhido. Sim, foi bem escolhido. O João Pinheiro, neste momento, aporta duas coisas. Para além de ser o árbitro mais acerta, se quiserem dizer menos erra, portanto, naquilo que são as competências técnicas e sobretudo, disciplinares, tem, como ninguém, uma leitura do jogo e compreensão do próprio jogo de forma diferente. Ou seja, é capaz de dialogar com o jogador, não vai a correr com os cartões, não usa o cartão como arma e, portanto, tem uma atitude e uma postura que faz com que os próprios jogadores acreditem nele e nas suas decisões. E eu acho que isso, no contexto deste jogo, que é um jogo completamente diferente, especial, por todos os motivos e mais alguns, embora a gente diga que todos os jogos são importantes, mas há jogos que são mais relevantes e mais complicados e mais difíceis, e há aqui uma rivalidade intrínseca entre Porto e Benfica, que infelizmente nem sempre é da melhor maneira. Os treinadores estiveram hoje muito bem, a nível do fair play de um com o outro, mas a nível das redes sociais e de coisas que se jogam por fora, está outra vez o caos e o pânico e aparece malta até a ameaçar o árbitro e a família, etc. Portanto, voltamos ao mais do mesmo daquilo que é o nosso futebol português. Mas, de qualquer maneira, este João Pinheiro é o árbitro certo neste contexto. Ele é um árbitro experiente, internacional, tem 34 anos, já fez esta época 14 jogos, 7 em Portugal, 6 da Liga Principal, não apitou por acaso Benfica, mas apitou a vitória do Porto no Barcelos 2-0 e a vitória do Boa Vista 2-1 ao Sporting, e tem 7 jogos internacionais, um da Champions League, um da Liga Europa, da Liga das Nações, qualificação da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Portanto, é um árbitro que, do meu ponto de vista, é a pessoa certa para este jogo, para este contexto e para este momento, porque é o melhor árbitro. Além disso, também foi muito boa a escolha do Tiago Martins, porque sabemos que o Tiago Martins, como vídeo árbitro, que é muito melhor, na minha perspectiva, como vídeo árbitro como árbitro, e neste momento tem feito um percurso internacional fantástico. Agora veio há pouco tempo do Campeonato da Europa Feminino, ano passado teve com o Artur Soares Dias na final também do Campeonato, portanto, do Campeonato Europeu. Enfim, é um vídeo-árbitro muito experiente, que ainda por cima eles tiveram cuidado de ter outro árbitro internacional a acompanhar, em vez de ter um árbitro assistente a fazer de AVAR, que é o Luís Godinho. E, portanto, tem tudo, sob o ponto de vista de arbitragem, também para correr bem, para percebermos claramente que este árbitro é o árbitro certo para o jogo. E para desmistificar, e vou terminar 10 segundos, para desmistificar um pouquinho esta ideia, eu tentava ouvir o programa, de não sei o que, de arbitragem dos anos 90, esqueçam lá isso, porque o futebol felizmente mudou. Se eu perguntar a um adepto que jogos é que ele tem, que também se lembra que foi prejudicado, ele arranja 10. Se eu perguntar a um adepto do Benfica, ele arranja 10. Se perguntar a um adepto do Sport, ele arranja 10. E, portanto, nós também temos um bocadinho essa perspectiva, no meu ponto de vista, que é, vamos olhar para o que se passa agora, vamos olhar para o contexto atual e perceber claramente que a arbitragem, no meu ponto de vista, não está mais competente, não está, infelizmente, por diversos motivos, mas, sobretudo, está mais clean, está mais limpa. E se tiverem dúvidas, leem o artigo que o José Manuel Lagada há uns tempos escreveu, na Bola, a propósito da arbitragem portuguesa, que reflete exatamente a diferença entre aquilo que é a competência ou a falta de competência que atualmente existe
e aquilo que é, sobretudo, a honestidade que hoje existe e que limpou finalmente todos os tempos antigos que a gente sabia que havia exatamente essas problemáticas todas. Olha, Pedro, foi um prazer, muito obrigado. Obrigado. Nós vemos-nos na próxima quinta-feira, em versão mais alargada, espero eu. Um abraço. Um abraço, obrigado pela atenção. E aqui agora só me resta agradecer-vos, foi um prazer. Estas 2 horas de conversa. Cá estaremos na próxima quinta-feira para falarmos do rescaldo não só do Clássico, mas também do jogo entre o Benfica e a Juventus, que terá importância decisiva já para o apuramento do Benfica, também da restante jornada europeia. Para já, boa noite, tenha um bom fim de semana, aprecie bem o Clássico. Nós voltamos na próxima quinta-feira com a Quinta da Bola.